falando aí? Isso, deixa eu ver. Começou, Léo? Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jampa, mais conhecido, meu nome é Jampani, mas o pessoal me chama de Jampa na Master, né? E eu tô aqui hoje com vocês para falar sobre um pouco sobre estratégias para proteger o seu capital no mercado financeiro, o básico que todo o iniciante deve saber, né? Antes da gente começar, eu quero saber aí quem que já está no mercado financeiro e quem está começando agora. Deixa nos comentários aí, porque isso vai ajudar a gente a ajustar o conteúdo durante a live e durante a criação dos próximos conteúdos, né? A ideia nossa é começar uma série de lives, principalmente no índice futuro, agora eu sou instrutor, né? E ir ajustando de acordo com a necessidade de vocês, né? Essa live, assim, antes de eu me apresentar, falar... Não, vamos começar por me apresentando, né? Eu sou o Jampani, eu sou aqui de São Carlos, estou no mercado financeiro já faz algum tempo e como conheci a Master Lab lá atrás e agora é a Masternet, né? E foi aonde eu encontrei as respostas para as perguntas que eu tinha. Lá, né, na Master eu consegui desenvolver a habilidade de trabalhar com o mercado financeiro, principalmente com o dólar, aprendendo o índice futuro também. E eu desenvolvi essa habilidade e hoje eu sou instrutor dentro da Master e passo o conteúdo, passo essa experiência que a gente tem. E uma das principais dores que a gente tem percebido ao longo do tempo é a questão da proteção do capital. Então, assim, eu gostaria muito de, antes da gente iniciar, que vocês dessem um like nesse vídeo, se inscrevessem no canal para quem não é inscrito, né? E compartilhe com aqueles que também têm essa dificuldade, que é a proteção do nosso capital no mercado financeiro, né? Eu vou colocar aqui... Eu vou falar sobre algumas estratégias para a gente proteger o capital no mercado financeiro. O básico que todo iniciante deve saber, né? Por que a gente considera a proteção do capital extremamente importante? A gente sabe que ganhar dinheiro não é fácil. A gente sabe que perder dinheiro é muito fácil. E quando a gente se depara com um conteúdo assim raso, prometendo fortunas, prometendo várias coisas assim de forma rápida, isso a gente sabe que não é uma verdade. Para vocês verem a minha experiência, eu estou há 7 anos estudando o mercado financeiro, há 4 anos que eu me dedico assim full time a estudar, a aprender, a fazer minhas operações e hoje é a minha principal atividade. É da onde eu tiro os recursos para eu manter a minha vida pessoal, né? E também, plantar o futuro, né? Então é daqui que eu tiro o sustento. E uma coisa que a gente tem percebido é que proteger o capital, ele é essencial porque o capital é a nossa ferramenta de trabalho. Com ele que nós vamos conseguir fazer as nossas operações, nós vamos conseguir montar as nossas estratégias. Então eu vou falar um pouquinho ao longo da live sobre tudo isso. Aqui eu coloquei algumas imagens, né? Um escritório de uma pessoa trabalhando ali com gráficos num escritório moderno. É um sonho, é uma coisa possível de acontecer. Mesmo dentro de casa, a gente monta a nossa base, o nosso setup, ali que muitos falam, né? E lá a gente coloca os nossos monitores, a gente investe em equipamentos, a gente dedica tempo àquilo, porque é um sonho, é uma realização. Porém, aqui eu coloquei uma outra imagem falando sobre o risco do mercado, né? O risco do mercado, ele é uma coisa que... Imagina uma pessoa que dirige um veículo sem habilitação. Talvez ela saiba onde que é o freio, onde que é o acelerador, onde que é a embreagem, trocar as marchas, conhece o básico ali tem noção,
mas ela não é habilitada para aquilo, ela não conhece as leis do trânsito, ela não sabe talvez o risco e age com uma certa imprudência, dirigir um veículo sem uma habilitação, né? Então aqui eu coloquei uma outra imagem, que é um cofre e uns gráficos na tela também, né? Que é proteger o nosso capital. O nosso capital é a nossa ferramenta de trabalho. E o mercado financeiro também, da mesma forma, para você trabalhar com ele, para você dirigir o mercado financeiro, vamos usar essa analogia, você precisa ter conhecimentos e uma certa habilitação, vamos chamar assim, né? Você tem que entender as regras do jogo, por que o preço se movimenta, por que ele para, por que ele pega uma tendência tanto de alta ou de baixa. E isso a gente ensina, que a gente percebeu ao longo do tempo, que falta um gap ali, o pessoal não acostuma a se proteger, acha que é muito fácil, mas não é tão simples assim. Mas também não é impossível. Se alguém faz, a gente consegue fazer. Basicamente é isso, né? E deixa eu pular para outro slide aqui. Aqui eu coloquei algumas frases para a gente pensar sobre elas, né? Eu vou ler para vocês aqui. O mercado financeiro ele não dá trégua. Ele não perdoa amadores, nem dá segunda chances para quem não protege o que tem. O seu capital é sua arma, seu escudo, seu futuro. Perder, tomar um stop ali, outro ali, faz parte do jogo. Mas destruir o patrimônio é o fim da linha. O verdadeiro trader ele não joga para sobreviver hoje, ele opera para conquistar o amanhã. É um dia atrás do outro. É um dia que ele constrói um capital, ele tomou um stop controlado ali, ele tomou uma operação que não deu certo, ele para, ele respira, ele monta de novo o cenário, o contexto e vai para cima. Proteger o capital é como quem defende o que é de mais precioso, a liberdade financeira. Então, assim, trabalhar certo, trabalhar de uma forma com que você consiga gerenciar o teu risco, ele é muito vantajoso, ele é muito bom e ele dá para nós a oportunidade da gente ter uma liberdade financeira. É claro que a liberdade financeira ela é muito relativa. Tem pessoas que para ter uma liberdade financeira ela tem um custo alto. Então cada um tem que olhar para a sua vida, tem que olhar para o seu cenário e mensurar. Hoje eu tenho a minha casa própria, hoje eu tenho meu carro pago, hoje eu tenho ali eu não tenho filhos ou tenho 1, 2 filhos e começa a fazer uma mensuração. Em cima desse cenário, da sua realidade, ela coloca as metas que ela tem que fazer no dia. Isso também faz parte do gerenciamento de risco. Você conhecer a tua realidade, colocar num papel, traçar e definir metas realistas que vão atender à sua necessidade. Então, a liberdade financeira para mim é diferente da liberdade financeira para outro. Tem outro que tem um custo de vida maior, ele já tem mais contas, ele já tem mais ambições, ele já quer dar um pulo maior, ter uma casa maior, quer viajar para outros países, passar tempo fora, algumas metas diferentes. Então, definir metas realistas, alcançáveis dentro do seu nível de conhecimento também faz parte da proteção do capital. E faz todo sentido quando você olha para a sua vida e define alguns pontos e considera algumas realidades nossas, né? Penso eu tenho a minha realidade, eu tenho as minhas metas, mas isso tudo eu planejei, eu coloquei num papel, comecei, eu tenho isso para pagar, eu tenho aquela conta, eu tenho essa, e fui definindo valores, colocando custo fixo, custo variável. Parece que soa estranho, mas quando vem para o mercado, volta para aquilo que a gente estava falando sobre a habilitação do carro. Tudo isso faz parte do jogo. Definir metas, definir estratégias. Aí depois que você definiu as metas, você colocou numa realidade, você traçou um panorama, você começa a fazer o quê? Como vou conquistar essas metas? Como eu vou conquistar os meus objetivos? Alguns optam por trabalhar numa empresa, outros que têm um certo conhecimento, são empreendedores, montam uma empresa, um negócio e começam daquilo ali tirar o seu fruto. No caso nosso, a gente optou por ter o mercado financeiro como uma fonte de renda. Aí, beleza. Definir isso, está claro para mim essa estratégia, está claro para mim as minhas metas, definir como que é o meio que eu vou conseguir isso, né? O que eu faço? Aí eu percebo que quando eu começo a operar,
não consigo ter o resultado que eu esperava. Ah, vou desistir? Não, vamos buscar conhecimento. Vamos buscar conhecimento, vamos estruturar o nosso conhecimento para que o mercado financeiro nos ajude a chegar nessa última frase, proteger o capital como quem defende o que há de mais precioso, a liberdade financeira. O que é liberdade financeira, então? Você conseguir atingir as tuas metas, conseguir sustentar a tua família, conseguir aqueles objetivos que você colocou, seja de curto prazo ou de longo prazo, em um plano, numa linha de raciocínio em que você consegue extrair do mercado os recursos financeiros para atingir essas metas. Basicamente é isso, né? Deixa eu ver o próximo slide aqui. O próximo slide é uma operação que eu fiz hoje, foi hoje isso aí, se eu não me engano, foi logo próximo à formação da Petax, da quarta Petax, por volta da... Aqui está até o horário aqui embaixo, 1h04 da tarde. Eu vou colocar ele para vocês entenderem um nível de operação que a gente faz, que eu ensino, uma operação simples, uma operação, ela está de movimento ali, mas eu vou deixar rodar e depois eu explico como que foi algumas informações sobre isso. Pessoal, estamos aí hoje, 14 de janeiro de 2025, 1h04, mercado aberto ao vivo, estamos aí aguardando a formação da quarta prévia do dólar da Petax, né? Tudo isso a gente ensina no nosso curso. Agora o objetivo é fazer mais uma entrada aqui com risco zero, né? Que a gente está percebendo uma grande absorção nessa região. Vamos tentar pegar esse movimento. A impressão que dá é que o dólar, pronto, ó, o dólar tem que fazer a quarta prévia. Já entramos ali por scalping numa operação e o objetivo é a gente levar pelo menos até aqui, onde que está o alvo nosso, aqui no 100, 100 e pouco, onde que o mercado está tendo dificuldade de passar, né? Então agora aguardar, nessa é uma operação muito sadia, a gente entrou por scalping, a gente ensina tudo isso. Caso o mercado volte, ele pega uma proteção, a gente não perde mais nessa operação. E se ele andar, a gente tira proveito desse movimento, levando os trailing stop. Trabalha com segurança, a gente ensina a identificar suportes e resistências onde realmente o preço tende a parar. E agora é levar essa operação. O mercado está entrando aqui no Times in Trade, a gente consegue analisar o fluxo comprador. Vamos trazer o nosso trailing stop mais perto aqui. Pronto, já garantimos um lucro nessa operação. Entramos com 2 contratos, fizemos uma parcial rápida, protegemos e estamos levando, acompanhando uma tendência. Hoje é 14 de janeiro, 1h06, estamos tirando proveito de um contexto, de uma janela operacional que é a formação da quarta prévia do dólar. Tudo isso a gente ensina a analisar, a gente ensina a contextualizar e a se proteger. A gente faz poucas entradas, mas quando entra muito bem acertado. Está entrando uma recorrência compradora, vamos seguir. Deixa eu só voltar aqui, ó, nessa imagem. Aqui, ó, eu estou fazendo um pouco aqui uma operação dentro do futuro de índice Bovespa, né? Essa operação eu fiz hoje por volta da 1h04, 1h07 ali, ela foi se encerrar. Mas aqui, ó, eu quero mostrar sobre, a gente está falando sobre transformar o mercado financeiro num possível meio para que nós consigamos, né, cumprir algumas metas pessoais. Nessa tela aqui eu vou explicar de uma forma bem simples algumas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia que permite com que a gente consiga tirar proveito do mercado. Então aqui, ó, dentro dessa tela, aqui na minha direita eu tenho um Times in Trades, onde eu percebo o fluxo de ordens. Tenho essa ferramenta aqui central, que é o Superdom, onde eu faço as minhas operações. Aqui eu tenho um Volume at Price, onde eu analiso regiões, suporte e resistências. E aqui eu tenho um gráfico do índice Bovespa,
que é onde eu analiso todo o metajogo do índice. Aqui eu tenho dólar, e aqui eu tenho juros, e aqui eu tenho uma análise da Petax, uma outra janela onde aqui eu analiso curva de juros, onde eu vejo o nosso índice Bovespa. E aí, aqui dentro desse cenário, dessas ferramentas, eu montei uma lógica operacional que o dólar ele estava fazendo a formação da quarta prévia e ele precisava fazer um pouco mais baixa. E os juros ele estava um pouco negativo. Então, assim, olhando as correlações, eu consegui analisar que era possível aqui nessa região que tinha um suporte em que o índice não ia ter tanta facilidade de passar. Consegui identificar isso e consegui fazer uma entrada, fazer uma parcial e consegui carregar essa operação aqui até o nível de preço. Isso foi a lógica operacional de uma forma bem simples, explicando assim superficialmente. É claro que antes disso teve um pré-market, teve toda uma estrutura de acompanhamento. Aqui já era 1h da tarde, muita coisa já havia acontecido, né? Então eu quero mostrar para vocês o que a gestão de risco, ela vai além, voltando para o nosso contexto do índice Bovespa, né, que é o alvo do objeto que eu ensino aqui dentro da Master, que ele não é um item que você trabalha sozinho. Para ele funcionar, ele tem algumas correlações, curva de juros, influência do dólar, influência do mercado à vista, do mercado americano. Tudo isso a gente analisa e monta um quebra-cabeça dentro da nossa mente e cria uma lógica operacional. Aí o que eu quero mostrar com vocês? A gente faz poucas entradas, entra em lugares de alta probabilidade de acerto, lembrando que o mercado financeiro ele não é 100%, ele tem uma alta probabilidade de acerto. Eu poderia ter entrado ali um player que a gente não está conseguindo enxergar, ele der uma batida ali, uma boletada e levar contra a minha posição, ia pegar a minha proteção e ia ser estopado. Isso acontece. Mas quando você entra num contexto de um driver, uma janela operacional que a gente chama, dentro de um horário específico, e você monta uma lógica operacional, você consegue tirar proveito disso. Isso também é gerenciamento de risco. Por quê? Porque você escolhe os melhores momentos do mercado. Você escolhe as melhores oportunidades. Não é operar a todo momento. Volta naquela questão de eu fiz uma comparação sobre o motorista que ele dirige sem habilitação, sem conhecer as regras, né? Ele vai conseguir levar o carro. Pode ser que ele não entre numa rodovia de alta velocidade, ele não consiga, não tenha aquela habilidade de conduzir aquele carro e ele venha a prejudicar o trânsito, até sofrer um acidente e prejudicar a vida de outras pessoas. Quando o motorista mais consciente, o motorista já habilitado, ele já tem uma certa bagagem, ele vai levar aquele carro com mais cuidado, prestando atenção nos outros motoristas, se antecipando a uma possível, opa, vem vindo um caminhão aqui, ele vai me fechar, dá uma reduzida. E assim é o mercado financeiro, você trabalha com prudência, esperando os melhores momentos. Se você ficar olhando para a tela, para essa tela que eu tenho aqui, só para uma parte dela, todo momento parece que vai dar uma entrada. Todo momento parece que você vai fazer ali uma operação boa, e aí não acontece. Mas quando você seleciona o mercado, você opera menos e opera com nível de assertividade. Aqui eu fiz uma operação de movimento, mas esse dia aqui, eu acho que no próximo slide aqui, ó, esse é um próximo slide onde que teve indicador econômico. São outras coisas que a gente olha no mercado. A gente percebe, faz um pré-market, a gente analisou que o índice hoje ele ia abrir com gap de alta, a gente já sabia que isso ia acontecer, a gente até acreditava que ele poderia continuar o movimento, mas ele não continuou. Aí a gente tirou proveito de uma operação vendedora, depois uma operação compradora, a abertura do mercado americano, a gente conseguiu fazer uma outra operação. Hoje a gente teve aula prática também, agora à tarde, a gente conseguiu identificar também uma possível região em que ele poderia ajustar. Tudo isso com base em quê? Em informações e gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ele vai muito de acordo com o conhecimento que você tem. Quando você amplia o leque, você começa a entender que não é todo momento que tem oportunidade. Você começa a ser mais seletivo, mais assertivo, né? E tudo isso a gente ensina durante as nossas aulas aqui.
Falando um pouco sobre o mercado de hoje, né? Hoje teve um driver em que ele criou volatilidade. A gente ensina também a analisar todos esses drivers, qual que é o impacto, como que ele pode movimentar. Tudo isso a gente trabalha o dia a dia. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Gesiel comentou que não entendi. Você disse que estava operando, observando as petax do dólar para operar o índice? Como assim? O Gesiel, o que eu quis dizer é que eu estava contextualizado para fazer aquela operação. O mercado ele tem algumas janelas operacionais. Então a gente sabe que quando o índice, o dólar e a taxa de juros, ele tem uma correlação. Então quando o dólar se prepara para fazer alguma coisa, alguma movimentação, o índice a gente percebe que tem certa movimentação em alguns horários e a gente tira proveito disso. Então não é que eu operei o índice analisando o dólar. Eu sei que o dólar ele precisa fazer a formação da taxa Petax, outros contextos. E o índice ele se encontrava numa região em que era possível tirar um proveito. Aí a gente entra por movimento, fazendo uma leitura de fluxo com base em identificação de pontos de suporte e resistência. Então foi isso que eu fiz. A lógica operacional, é claro que eu estava contextualizado durante o dia. Se você olhar o gráfico aí, tem algumas posições de VWAPs, a região de liquidez. Tudo isso contribuiu para aquela operação. Então assim, o dólar ele dá um embasamento, não somente, mas como a taxa de juros, correlações que a gente tem, indicadores, notícia, tudo isso a gente avalia. E isso tudo a gente ensina a preparar vocês para fazer uma gestão de risco mais consolidada, mais fluida. E isso permite o quê? Que você proteja o teu capital, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não temos mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver se eu passei todos os tópicos que eu anotei aqui para falar com vocês. Isso que eu falei também é um conteúdo assim, embora seja uma live introdutória, uma live que eu falo sobre o índice Bovespa, ele é para um nível, embora seja básico, pareça básico a proteção do capital, mas da forma como eu coloquei, ele permite com que tanto uma pessoa que não conhece bem o mercado, mas que conhece também, sabe os riscos, venha entender o que a gente está falando aqui, né? Porque a gente acredita que quem assiste esse tipo de conteúdo já tem uma certa noção. Porém, caso a pessoa não tenha, dentro da Master, a gente consegue passar esse conteúdo de uma forma organizada para que você consiga entender tudo isso que eu falei e montar o seu cenário. Hoje à tarde, eram umas 4 horas, a gente teve aula prática do índice e a gente montou um cenário, a gente conseguiu entender o porquê dos movimentos das VWAPs, o que o mercado precisa fazer, uma região de trabalho. Todo dia o mercado ele tem alguma particularidade. Ou ele se movimenta por culpa de um driver, ou ele se movimenta para tentar fechar alguma assimetria, tanto no dólar quanto no índice e os juros também. Então a gente presta atenção em todo esse contexto, monta a nossa lógica operacional e vai para o mercado já habilitado para poder fazer as operações, né? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu queria mais passar essas dicas de proteção de capital. Eu espero ter aberto a mente de vocês. Quem já é inscrito, tem conteúdo no nosso canal. O Alexandre, o Mancha, a Natália, eles passam muito conteúdo, tem muito vídeo lá. É uma universidade, lá dentro você consegue entender fluxo de ordens, trade location, contextos, correlações, análise de drivers. E isso tudo parece que não faz sentido, mas quando você começa de manhã a analisar as notícias,
verificar o que aconteceu na madrugada, trazer isso, você monta um pré-market, a chance de você entender o que pode acontecer durante o dia é muito alta. Aí você sai da zona do achismo. Você vem para uma zona em que a probabilidade está a seu favor, você está antecipado, você consegue entender os movimentos do mercado, porque o preço se move. Hoje, por exemplo, ó, eu voltando para esse gráfico aqui na tela, o índice abriu com gap de alta, por quê? Porque a China ela teve alguns estímulos e isso mexeu muito nas bolsas asiáticas, jogou o nosso índice, ele acompanhou o pré-market. Depois aqui ó, veio a abertura do mercado à vista, tentou vir para uma região de mínima do dia anterior, não conseguiu romper, teve absorção, voltou para níveis mais altos, veio bater numa região de resistência, voltou a cair na abertura do mercado americano, analisando as ADRs lá fora, o mercado futuro, a gente conseguiu perceber uma escassez aqui, uma reversão de tendência e pegamos uma operação de compra. Então assim, você começa a ver os sinais que o mercado está dando, consegue identificar uma reversão de tendência e junto com uma tendência, observar tudo isso e tirar proveito dos movimentos. Quando você entra numa tendência e vai fazendo o médio para frente, o ganho é exponencial, né? O ganho é exponencial. Nós temos aí vários alunos, aí, pessoas que trabalham com a gente todos os dias, eu chamo de trabalho porque isso é uma profissão, isso é um trabalho mesmo. Temos aí no nosso canal várias pessoas que podem falar disso que eu estou comentando. E vai ficar o link na descrição aí da Master. Para quem não é inscrito, procura se inscrever. Se você quer conhecer um pouco mais de mercado financeiro, se você quer entender um pouco mais de como funciona essa dinâmica, e não só isso, quando você começa a fazer um pré-market, você começa a entender questões políticas, entender por que que é tão importante analisar Boletim Focus, por exemplo, por que é tão importante ficar prestando atenção na variação da taxa Selic. Tudo isso começa a fazer sentido, porque afeta diretamente a nossa vida. Então é um conhecimento que você usa não só para tirar proveito do mercado, mas leva para a sua família, para entender como que a dinâmica dos preços no mercado funciona. No mercado que eu falo é no mercado mesmo, no supermercado, né? Por que os preços do combustível sobem, o que influencia tudo isso? Você começa a abrir a tua mente, você começa a ter uma visão mais macro de tudo isso que envolve a nossa vida, que afeta diretamente o nosso bolso e a nossa vida pessoal, né? E financeira, né? Então eu agradeço a quem ficou até o final. Deixa eu ver. Tem o Gilberto está perguntando, Jean Paul, boa noite. Qual a média de pontos no dólar diária? Eu não entendi muito bem sua pergunta, Gilberto. Você quer saber a variação de pontos? Se for, o dólar hoje ele está num range aí de, se eu não me engano, eu calculo toda manhã, em torno de 70 pontos é a amplitude. Já o nosso índice está variando mais ou menos uns 1.600 pontos. É a média dos últimos dias, que a gente usa isso também para definir alguns ranges, né? Não sei se foi isso que você perguntou. Eu agradeço aí e peço que vocês deem o like. Essa é a minha primeira live assim ao vivo, sozinho, né? Eu já fiz alguns podcasts, tá até lá no nosso canal, bate-papo. Primeiro foi eu e a Natália, depois fomos eu, Mancha e o Ricardo, que é o nosso Mancha, é o professor de dólar, e o Ricardo é professor de Bitcoin, e a Natália é professora de fluxo, né? Então a gente tem 2 podcasts gravados lá, que é muito legal ouvir a gente ali fora de um contexto de mercado, né? Então eu agradeço muito a participação de vocês, peço que vocês deem o like e contribuam para a nossa comunidade. O objetivo é fazer com que as pessoas entendam melhor o mercado e parem de perder dinheiro e comecem a empatar e a ganhar. Esse é o nosso objetivo, entregar um conteúdo sério, um conteúdo denso, um conteúdo baseado em conhecimento sério, sem enganação. Obrigado, pessoal. Agradeço a participação de todos aí.